Muito bem, este é o Conexão Futura, no ar aqui pelo seu canal Futura. E todas as pessoas têm o direito à educação física e ao desporto indispensáveis ao desenvolvimento da sua personalidade. O direito ao desenvolvimento das aptidões físicas, intelectuais e morais através da educação física e do desporto deve ser garantido tanto no quadro do sistema educativo como nos outros aspectos da vida social. Bom, isso é o que prevê a Carta Internacional da Educação Física e do Desporto da Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Aqui no Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, sancionada em dezembro de 1996, estabelece que a educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório da educação básica no país. Mesmo assim, a percepção que muitas pessoas, inclusive pais e estudantes, têm sobre as aulas de educação física nem sempre valorizam os benefícios que a atividade física oferece para o desenvolvimento motor e cognitivo das crianças. Então, no programa de hoje, a gente discute a importância do esporte educacional, a formação dos professores e a estrutura oferecida pelas escolas públicas e particulares. Então, para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio o Maurício Pinto. Ele é gerente de Educação Física e Esporte da Secretaria Municipal de Educação aqui do Rio de Janeiro. Também com a gente, a Marina Guedes, ela é professora da Escola Municipal Senador Correia, da Escola Iva Gomes Ribeiro e representante do Conselho Regional de Educação Física da Primeira Região. E também conosco no estúdio está o Dagoberto Buarque de Assis, que é professor da Escola Municipal Antônio Austragésilo, de Bangu, aqui no Rio de Janeiro. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado para acompanhar esse bate-papo, então sinta-se à vontade para ficar ao longo dessa tarde com a gente. Bem-vindos os três, tudo bem com vocês? Bom, quero começar ouvindo de cada um dos profissionais aqui da educação física como a gente pode pontuar, né, as diferenças que muita gente ainda não tem muito clara, né, entre o que é o esporte de fato, esporte de rendimento, esporte profissional, atividade física e educação física. A gente tem que começar diferenciando, né? Quero começar ouvindo você, Maurício. Na verdade, isso é uma dificuldade que a sociedade tem como um todo, né, de entender essa divisão, né, por conta da multiplicidade de atividades que podem ser desenvolvidas na educação física, né? A gente na Secretaria de Educação tem a consciência de que a educação física não é só esporte, né, que ela é uma atividade muito mais ampla do que só o esporte. A gente tem as questões de saúde associadas à educação física, né? A gente tem as questões de desenvolvimento psicomotor que ajudam as crianças no seu lado cognitivo, né? E por uma falta de informação as pessoas se concentram muito no esporte, que é o que na verdade a mídia valoriza muito também, né, com os esportes de alto rendimento e de competição. Marina, como você faria essa diferença? Eu acho que a gente pode pensar o seguinte: na escola, a gente está muito acostumado a pensar em educação física para as crianças um pouco mais velhas, né, em torno de 10, 11 anos, que seria o ensino fundamental 2, mas a gente tem que pensar que a escola começa muito antes disso. Então, se você for diferenciar atividade física de esporte, por exemplo, a atividade física é qualquer atividade que a criança tenha um entretenimento, que ela esteja em movimento, que ela esteja numa atividade lúdica, trocando, respeitando o outro, participando, interagindo. Isso pode ser pensado desde o berçário, desde a educação infantil. Deve ser pensado desde o berçário, né? E aí, com relação à questão do esporte, isso vem com o tempo, porque na medida em que a criança vai aprendendo algumas regras, vai aprendendo a participar de alguns esportes, ela tem o que fazer fora da escola. Então, é interessante pensar nisso como uma ocupação voluntária da criança, porque ela aprende a jogar, ela aprende a brincar de alguma coisa, né? Acho que é mais ou menos por aí, para a gente diferenciar isso. Dagoberto, como você faria essa diferenciação? Bom, existe a terminologia que a atividade física é qualquer movimento que você faça onde haja um maior gasto calórico e aumento da frequência. Então, qualquer movimento dentro do que a Marina falou. A questão do esporte, ele é oriunda de uma institucionalização em 1828 dos jogos na Inglaterra. Então, institucionalizou, criou-se regras próprias e você tem a nomenclatura do esporte relacionado a essa institucionalização. Quer dizer, tem regras próprias, ele tem que ser internacionalizado,
né, ter suas capilarizações em vários países, várias pessoas disputando aquela modalidade ou praticando aquela modalidade. Não só o futebol, né? Não só o futebol. Nós temos, mas... e existe dentro da sociologia do futebol que fala que cada nação tem um esporte que a identifica socialmente e culturalmente, né? No nosso caso aqui, o futebol. Mais recentemente também o vôlei, né? Que divide agora com o futebol. Mas tem essa estrutura aí, essas diferenciações. O Dagoberto falou aqui do futebol, a gente tem infelizmente ainda muita sensação, eu lembro na época que eu mesmo ia para a escola, muitas aulas de educação física, a ideia era dar uma bola para os meninos jogarem futebol, uma bola para os meninos jogarem vôlei, e isso era atividade de educação física. Infelizmente isso ainda permanece ainda no imaginário de muita gente, né? Que você chega na aula, vai jogar uma bolinha, que isso é aula de educação física. Acho que a gente está aqui, na verdade, para discutir também um pouco mais como a participação da família em também cobrar que a escola ofereça uma atividade mais adequada e que, de fato, pense também não só apenas para o lado do físico da criança que vai ser desenvolvido, mas também a parte que essa educação física vai ter para o aprendizado em outras disciplinas também, né, Maurício? Eu costumo dizer que a educação física, para mim, ela caminha na contramão da educação, né? Enquanto a educação parte de uma objetividade para uma subjetividade, na educação física a gente sempre foi muito subjetivo e precisa ser mais objetivo, né? A gente precisa ter claro, né, para os professores e para a sociedade, para os pais, para os alunos, qual é o objetivo da educação física, né? Que na minha experiência, eu também sou professor, né? Assim, eu dei aula na escola há 10 anos, hoje estou na secretaria, mas sou professor da rede. Falta muito esse entendimento para todos, né? E isso, para mim, é uma deficiência de formação. Né? Na secretaria, a gente tem um compromisso de garantir uma formação que seja realmente continuada para tentar apagar esses gaps, né? Essa falta de entendimento dos professores e passar isso para os alunos e para as famílias, que a gente precisa entender, né, qual é o objeto da educação física dentro da escola. Né? A gente precisa ser mais objetivo. Algumas correntes da educação física discordam um pouco, acham que o movimento pelo movimento simplesmente vai garantir um desenvolvimento, mas eu acredito que a gente precisa delinear esse movimento com conhecimento científico para que aquilo seja realmente eficaz para as crianças. E Marina, a gente sabe também, como eu disse aqui, esse exemplo, né, do imaginário, a bola de vôlei, a bola de futebol, nem todas as crianças têm aptidões ou gostam desse tipo de atividade e muitas vezes ficam até excluídas, né, dessa atividade, acabam não gostando ou criando, né, um olhar mais negativo sobre a aula de educação física, que poderia ser um espaço para mais aprendizado, para outras atividades também. Eu penso o seguinte, são vários fatores, né, que têm correlação com esse assunto. Pegando o gancho no que o Maurício falou, é verdade, a gente tem que mudar um pouquinho esse pensamento em relação ao que é atividade física dentro da escola. Essa questão do rola-bola, né, que se falava muito, isso infelizmente ainda acontece, isso é horrível, mas a gente também tem que pensar que a nossa profissão é uma profissão relativamente nova, do ponto de vista até da regulamentação, da normatização. Então, isso vem já de alguns anos, de poucos anos, a profissão está se reestruturando. Então, hoje é comum nós termos muitos profissionais que se formam e se especializam e aprofundam o desenvolvimento deles naquela respectiva faixa etária, que isso é importante também de ser destacado, porque tem profissional que tem uma habilidade maior para trabalhar com as crianças mais velhas, tem aquele profissional que tem uma aptidão com as crianças menores. Então, assim, isso é muito pessoal. E é importante que a gente perceba que esse movimento, esse crescimento profissional, ele não está parado. Então, esse rola-bola existe? Infelizmente ainda existe, mas a gente tem que pensar e tem que nivelar por cima. Então, se existe o rola-bola, ok, o que podemos fazer para que isso definitivamente saia da escola? Porque a educação física ela não pode mais ser vista como um passatempo, sabe? Um horário em que nós descansamos as outras professoras. Não. A educação física ela é uma atividade que necessariamente ela complementa todo o aspecto pedagógico que é desenvolvido na escola. Nos primeiros anos, isso quase não é falado. Hoje, de um tempo para cá, de pouco tempo para cá, nós temos enfatizado a questão da atividade física nos primeiros anos. Quem sabe até isso possa ser uma determinação para ela começar nas creches, entendeu? Então, assim, quanto antes se começa a fazer atividade física, vários estudos já mostram isso, estudos da área da neurologia, da psiquiatria, da área da pediatria, que a atividade física, ela promove uma melhora na qualidade da saúde. Até o professor Dagoberto com certeza vai falar
bastante disso, que isso é a praia dele. E a gente tem que pensar que o conhecimento do que é abstrato, ele tem que ter um ponto de referência. E esse ponto de referência é o corpo da criança. Você tem inserções nesse corpo, de localização do que está na frente, o que está atrás, o que está em cima, o que está embaixo, de um lado, de outro. Então, isso são referências que estão nela para o resto da vida. Então, na medida em que o professor, nos primeiros anos, vai trabalhando com o corpo da criança, com o objetivo, ele começa a dar um significado para esse universo que existe no entorno dela, né? E esse entendimento, de fato, da educação física, isso vai muito de acordo com a formação e a proposta do professor. Então, eu queria ouvir do Dagoberto um pouquinho em relação a isso. Como o professor tem que preparar bem essa aula, ele tem que se posicionar bem, tem que estar bem também nesse diálogo franco com as crianças, com os estudantes, para apresentar essa proposta de uma aula de educação física que envolva a todos. Eu tenho uma reflexão sobre educação física e uma necessidade. Primeiro que nós temos uma base de formação e reconhecido legalmente que nós somos tanto da área de educação como da área de saúde. E essa área de saúde, dentro da escola e vista pela educação física, está muito assim demagógica e pouco na prática. Então, o meu relevo, ele se dá a partir do momento que você trabalha com o corpo na constituição da corporeidade, esse corpo integrado, né, ligado às ações ambientais, ligado ao movimento, às necessidades de movimento, e que a motricidade, o movimento, ela é a base da saúde, a neurociência nos mostra isso, e a base da cognição. Então, quando você propõe às crianças, né, então, conforme a Marina falou, há um equívoco dos gestores, você dentro da escola, desde que você esteja dando aula, é o que interessa para a gestão. E isso é muito complicado. E aí se perde um pouco da qualidade, de fato, do que se quer fazer, do trabalho que se pretende fazer com a porque eu, na experiência que tenho a felicidade de trabalhar numa escola, onde o meu trabalho é muito respeitado. Mas a gente ouve de vários colegas que a diretor sequer vai ver a aula de educação física. E quando o professor utiliza a queimada, utiliza o futebol, porque também é um componente da educação física usar o conteúdo, ou seja, o histórico social dessa criança e a cultura de movimento que essa criança tem. Então é comum as crianças jogarem queimado, brincar de amarelinha, e pular corda, jogar futebol, com essa identidade toda. Essa exposição da mídia sobre o futebol passa a ser, dentro da escola, um componente obrigatório. Mas o professor nem sempre usa o futebol como uma atividade fim. Às vezes até por uma questão de observação da questão de tempo, espaço, lateralidade, como a Marina falou, para frente, para trás, tempo. E com essas percepções, o professor ele é observativo. Se você, qualquer professor de educação física está habilitado, com 5 minutos que ele começa a dar aula, ele identifica as crianças que têm boa maturidade motora, as crianças que são violentadas em casas, as crianças que são reprimidas no sentido, até diria para você, agredidas no sentido de não se permitir brincar. E a Organização Mundial de Saúde prevê que a gente medir isso dentro da escola. Com certeza. De fato, na educação física aparecem muitos outros componentes que na sala de aula convencional, ali cada um na sua carteira, isso não vai acabar aparecendo, né? Maurício, o Dagoberto apontou uma questão da gestão, né? Eu queria ouvir de você em relação a isso, de que forma, pensando numa rede de educação, como você está representando a Secretaria Municipal de Educação, a gente tem que pensar também na estrutura física, nos equipamentos, no espaço que os professores vão ter nas escolas públicas para oferecer de fato essa aula com mais qualidade, como a gente está discutindo aqui. Esse é o nosso maior desafio, né? Assim, pela primeira vez, pelo menos que eu conheço, a gente tem uma gerência preocupada com o desenvolvimento da educação física, né? Até então, a gente não tinha nas outras gestões um setor preocupado com o desenvolvimento dessa gestão, né? É um desafio muito grande, porque é a maior rede municipal da América Latina, são 1.200 e tantas escolas. Aqui no município do Rio de Janeiro. No município do Rio de Janeiro, das quais a gente tem pelo menos 300 e poucas que não têm quadra, ou a quadra não é coberta.
em locais que não é possível a gente, de repente, construir uma quadra porque é na beira da praia, escola, ou porque é num prédio histórico. Né? Então, essa gestão a gente está construindo, né? A gente tem muita clareza de todas as dificuldades da rede. Né? A gente não tinha um processo de distribuição de material para fazer com que o material chegasse nas escolas com um processo claro para todo mundo, com a participação dos professores. A gente criou uma comissão de professores de educação física, onde a gente tem a representatividade das 11 coordenadorias, né, tomando as decisões junto com esses professores, apresentando para eles quais são as ideias, o que a gente pretende fazer para construir tudo isso. Né, a gente vive um momento especial, né, por conta da Olimpíada, né, por conta de todo esse holofote estar voltado para o Rio de Janeiro nesse momento. E aí a gente aproveitar esse momento para que a gente consiga as conquistas que a educação física precisa. A gente acredita que não vai ser um esforço só da Secretaria que vai garantir isso, né? A gente precisa do esforço do Conselho, a gente precisa do esforço dos professores, a gente precisa do esforço de parceiros externos, porque é um desafio muito grande, né? Convencer todas essas pessoas, mudar a mentalidade das pessoas com relação ao objetivo da educação física. Precisamos envolver as universidades. Hoje em dia temos muitos institutos, organizações sociais interessadas em promover esse desenvolvimento da educação física. Eu acredito que o meu maior papel é tentar juntar todas essas pontas e realizar uma construção coletiva disso, né? Porque muitos projetos eles não acontecem por conta das pessoas acharem que é de uma pessoa só. É muito maior do que o Maurício, muito maior do que a gestão da SME, esse projeto, da gente conseguir construir na cidade do Rio de Janeiro a educação física que ela precisa ter. A gente está na frente de muitas outras cidades, né? Hoje a gente tem professores de educação física em todas as escolas da rede, em todos os segmentos, mas a gente sabe que a gente precisa avançar muito mais. A gente precisa não avançar pode ficar uma iniciativa numa pessoa apenas. Exatamente. Tem que pensar no sistema de uma rede como um todo. Eu queria ouvir a Marina em relação a isso. A gente está falando aqui para o Brasil todo. A gente sabe que as condições dos professores em escolas públicas e particulares são as mais diversas nesse país tão grande. Muitas vezes, Marina, fica a cargo do professor, que é exatamente o que o Maurício pontuava aqui, na iniciativa dele em querer colocar um bom trabalho, mesmo sem o apoio de uma gestão da escola, ou de uma gestão da própria rede onde ele está inserido? Sem dúvida. Eu vou aproveitar esse gancho para pontuar duas questões. Eu sou professora de 2 escolas municipais em 2 regiões diferentes e eu tenho a sorte de ter diretoras que apoiam o meu trabalho, sim, incondicionalmente. Eu tenho amplo acesso a conversas, a inventar coisas para fazer, eventos, tem enfim. Espaço para criação. Eu tenho espaço para criação. Agora, algumas coisas a gente vai ter que adaptar por conta do que o Maurício falou. Às vezes as escolas não têm uma infraestrutura adequada, não necessariamente porque alguém não quer fazer, mas às vezes não foi possível ainda. Então, assim, tem os dois lados. Eu acho que com relação ao Conselho, acho importante destacar que essa luta pela educação física escolar, ela já vem há alguns anos. É bem verdade que hoje se fala muito mais sobre a escola do que no início da nossa regulamentação, há 12 anos atrás. Então, assim, nós temos no CREF1 uma Câmara de Educação Física Escolar, na qual eu sou presidente, o Dagoberto também é membro da Câmara, e nós já temos, assim, um trabalhinho aí de uns 6, 7 anos, batalhando para conseguir ajustar algumas questões políticas, tentar identificar quais são os maiores problemas que nós temos, divulgar mais, até mesmo para os pais dos alunos e para os nossos profissionais, qual é o papel do professor dentro da escola e ter uma visão de corporeidade, de ajuda mútua, porque com pouco é possível se fazer e muita a partir coisa. dessa troca de experiências, dessa organização dos professores, isso de fato vai ter um resultado mais para frente na qualidade das aulas da educação física também para os alunos. Eu quero aproveitar e colocar na tela o site do conselho que a Marina citou aqui, o cref1.org.br. Está aí para você na tela o site do Conselho Regional de Educação Física da Primeira Região, que é Rio de Janeiro e Espírito Santo. Você pode aqui conferir outras informações e também tem o site do Conselho Federal de Educação Física, que é o confef.org.br. A gente está aqui já, infelizmente, encaminhando para o fim do programa. Passa muito rápido, a discussão aqui podia seguir o restante da tarde, mas eu queria ouvir de vocês como avaliam a questão da formação dos professores de Educação Física. A gente acabou não falando muito sobre esse assunto, então para a gente acabar aqui, como se avalia, Dagoberto? Você acha que o professor já vem preparado com essa visão que a gente fala aqui, tanto de uma aula mais
complexa, que englobe outras questões de educação além da atividade física? Eu vou fazer um precedente, né? Atualmente, a partir de 2008, até 2008 tinha uma formação do professor de educação física, que é a chamada licenciatura plena. A partir de 2008, houve uma divisão pelo Conselho Nacional de Educação em bacharelado e licenciado. Então, o bacharelado é aquele que pode atuar com a saúde. O licenciado, aquele que pode trabalhar na escola. E eu acho que essa divisão ela foi muito mais mercadológica do que pedagógica. Porque nós somos, aqui no Brasil, reconhecidos, coisa que em muitos países não são, como profissionais, né, de educação física e profissionais da área de saúde, antes de existir o sistema CONFEF e CREF. Um ano antes foi isso. Então, essa formação... Os sistemas, você diz, são os conselhos. São, né? Os conselhos, o Conselho Federal e o Conselhos regionais. Quer dizer, com relação a essa visão toda, lá no Oitava CRE, desde 2009, o Maurício é um dos fundadores. Oitava CRE é a coordenadoria aqui da região de região de Bangu, aqui no Santíssimo. Então, nós, por questões de participarmos, sempre estarmos interessados em atuar melhor dentro da escola, nós participávamos de um centro de estudo que era feito pela Secretaria. E, em um dado momento, nós fomos convidados num seminário de educação, está entendendo? E nós lá promovemos esse centro de estudo com os professores da Oitava CRE, e já ocorre há 6 anos, para discutir justamente isso, a qualidade, a governança do professor com relação à aula, então, e, obviamente, a melhoria da qualidade. Uma formação... autocrítica e a própria autoformação dos professores. A gente tem 1 minutinho para encerrar, então, Maurício e Marina, quero ouvir de vocês também que avaliação fazem dessa formação, como a gente pode pensar a educação física daqui para frente. Acho que é um pouquinho do que eu falei no início do programa. A gente tem que pensar que cada profissional tem uma habilidade, tem uma preferência mercadológica. E isso deve ser respeitado. Eu não devo aceitar um trabalho com a escola porque foi a primeira oportunidade que eu tive e eu tenho a formação em licenciatura em bacharelado. Não. O que é que você de fato gosta de fazer? Eu gosto de trabalhar com idoso. Eu gosto de criança pequena. Eu gosto de trabalhar com adolescente. Então, foca naquilo, se especializa, sabe? Busca o conhecimento para você ser um profissional qualificado, como já temos muitos. Mas ainda falta muita coisa. A universidade, acho que isso em qualquer área, por si só não é suficiente para dar o amplo conhecimento que aquele profissional precisa. E no meu papel de gestor na secretaria, a gente tem o objetivo exatamente de oferecer essa formação que ela citou, né? Que a gente possa oferecer o que é educação física na educação infantil, o que é educação física na casa de alfabetização, para que o professor possa, de acordo com aquilo que ele está atuando, ele possa se especializar naquilo que ele precisa. Muito bem. Deixa eu dar um recado para os educadores, então. Representantes de organizações do terceiro setor, professores de escolas e universidades públicas e privadas podem inscrever trabalhos no Prêmio Petrobras de Esporte Educacional. As experiências pedagógicas devem considerar identidades e saberes regionais, incentivar a autonomia, o desenvolvimento, a cooperação e promover a interação e o respeito. O prêmio, dividido nas categorias terceiro setor, universidade e escola pública, vai distribuir quantias aí entre 5 e 15 mil reais e também vão ser premiadas com equipamentos e materiais esportivos no valor de 50 mil as organizações indicadas pelos vencedores. Bom, mais detalhes sobre as inscrições que podem ser feitas até o próximo dia 5 de fevereiro no site que tem na sua tela, petrobras.com.br/prêmio esporte. Recado dado, então quero agradecer muito, Dagoberto, Maurício e Marina, por terem estado comigo nessa tarde aqui hoje. Obrigado. Obrigada. Bom trabalho para vocês. E você de casa, a gente volta a se encontrar então amanhã às 2h30 da tarde, mais um Conexão Futura. Como sempre, eu espero você. Até lá.